Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal. Ainda um pouco triste, ainda um pouco abatido com a derrota ontem, né, nos pênaltis pro Flamengo, mas queria deixar uma mensagem aqui. A gente pode ter perdido uma batalha, mas a gente ainda não perdeu a guerra, né? O Vasco ainda tá numa semifinal aí de Campeonato Carioca com a vantagem do empate. Tem que melhorar? Tem que melhorar muito, mas eu tenho certeza que a gente não vai desistir de estar correndo atrás desse título carioca aí de forma alguma. Então já peço para você aí deixar aquele like aqui no vídeo, deixar aquele joinha, deixar aquela curtida logo aqui embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho e, mais importante, galera, todos vocês aí, vamos ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma notícia, nenhuma novidade, nenhuma informação que a gente traz para vocês diariamente aqui no canal de notícias do Vascão, beleza? E lembrando a galera também aí que na grande maioria dos jogos do Vasco a gente está fazendo sorteios de camisas oficiais e para você participar é muito simples, tem que seguir 3 regrinhas básicas, que é estar inscrita no canal com o sininho de notificações ativado, não esquecer de deixar o like aqui no vídeo e também tá seguindo as nossas redes sociais aí, o Instagram, o Facebook e o Twitter, que ficam aqui na descrição do nosso vídeo e também no primeiro do comentário que a gente posta aqui nos vídeos, beleza? Então o vídeo de hoje aqui a gente vai elaborar um pouquinho sobre a partida de ontem, tentar entender o que aconteceu, por que o Vasco ali mais uma vez deu aquele mole de entregar a partida no final. Vou tentar pincelar um pouquinho, na minha opinião, quais foram os jogadores que se destacaram, quais foram os jogadores que não foram bem na partida. Vamos falar também sobre o Alberto Valentim, né? A pressão que só vem aumentando em cima do treinador do Vasco. Muita gente, né? Muito torcedor pedindo a demissão do Valentim, falando que o Vasco não tem padrão de jogo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o Maxi Lopes, né? Que também vem sendo bastante comentado aí nas redes sociais e tudo mais. Vamos falar já dessa próxima partida do Vasco, semifinal de Campeonato Carioca contra o Bangu, que já tem data, horário e local marcado. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos falar, na minha opinião aqui, o que o Vasco precisa nesse momento para a gente não ter sustos, né, no restante da temporada. O que o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, precisa fazer para poder dar ali uma consistência a mais para esse elenco, quais são as posições que, na minha opinião, o Vasco precisa contratar para estar reforçando esse elenco aí para a disputa do Campeonato Brasileiro, disputa de Copa do Brasil e, obviamente, aí tá buscando uma classificação para a Libertadores do ano que vem, beleza, galera? Então, ó, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, divulguem o canal, por favor. Peço para a galera vascaína aí, que tem amigos vascaínos que ainda não conhecem o canal, vai aqui embaixo, compartilha o vídeo nos seus grupos de Zap, Facebook, Instagram, todos os lugares que você tiver condição. Dá aí sempre uma mostrada para a galera vascaína tá sempre bem informada com tudo que acontece no nosso clube, beleza? Então vamos começar o vídeo de hoje falando sobre aquela partida de ontem, né? O Vasco que entrou, né, já sabendo que o Flamengo ia entrar com um time misto, mas mesmo assim, se você for analisar o time considerado reserva do Flamengo, tem jogadores como Arrascaeta, tem jogadores como Vitinho, tem outros jogadores ali experientes como o próprio Rodolfo, tem um goleiro de qualidade, o César. O Flamengo, aquele time que entrou ontem, se você pegar os valores investidos, né, pela diretoria do Flamengo, cara, somar tudo, dá mais do que o elenco do Vasco inteiro. Ou seja, é complicado, é um time ali realmente que tinha um perfil que ia ser difícil, ia ser uma partida complicada. Muita gente falando que é inadmissível o Vasco ter perdido o título para o Flamengo. Lembrando que foi um empate, o Vasco não perdeu a partida, perdeu nos pênaltis. Sim, perdemos, não conseguimos o título, mas a gente não foi derrotado dentro de campo pelo Flamengo, muito pelo contrário, por um detalhe, né, no finalzinho da partida, o Vasco acabou cedendo empate. Não tô falando que o Vasco fez uma boa partida, não, muito pelo contrário, eu acho que o Vasco precisa evoluir demais para poder chegar no patamar que o torcedor vascaíno quer, o torcedor vascaíno conhece, né, os nossos times do Vasco do passado, e falta muito, a verdade é essa. Na minha opinião, o Alberto Valentim ou vai ter que trabalhar muito em esquemas táticos diferentes, formações diferentes, ou a gente vai precisar de um novo treinador em algum momento, porque ele não vem agradando a torcida do Vasco. Mas enfim, em relação à partida de ontem, um primeiro tempo ali muito complicado para o Vasco, na minha opinião, o time muito mal em campo, sem conseguir desenvolver jogadas. Ainda foi ali piorada a situação devido às lesões do Leandro Castan, que saiu ali para se poupar de uma lesão ainda pior, né, no posterior da coxa. Então ele decidiu sair, entrou o Ricardo Graça e logo após ali num choque entre o próprio Ricardo Graça e o Bruno Silva, o volante do Vasco teve que
sair duas mexidas, né, ainda no primeiro tempo, a entrada do Raul no lugar do Bruno Silva. Isso aí acabou atrapalhando também, né? O Vasco teve que fazer essas alterações, como eu falei, na primeira etapa. Primeiro tempo, na minha opinião, muito ruim, Flamengo melhor na partida, não tem nem o que comentar aqui. Porém, no segundo tempo, o Vasco voltou um pouco mais ligado, né, um pouco mais de disposição, principalmente, como eu tinha falado anteriormente, os jogadores abertos pelos lados de canto, tanto o Marrone quanto o Rossi, sendo jogadores mais importantes aí na ofensividade do Vasco, tentando, né, puxar contra-ataques, tentando ali servir o Thiago Reis, e mais uma vez num cruzamento, né, num escanteio, nosso moleque aí, o Thiago Reis, que tá impressionante, né, o garoto todo jogo que entrou como titular, deixou o dele, 4 partidas, 4 gols, já é o vice-artilheiro da temporada do Vasco, somente atrás do Marrone. O Vasco abriu o placar e logo após abrir o placar, o que acontece? O Vasco recua, o Vasco se amedronta, o Vasco se acovarda, o Vasco vai para trás, chama o Flamengo para o seu próprio campo e daí a coisa complica, né? O Vasco demorou ali uns 10 a 15 minutos para conseguir, né, acordar de novo na partida. Daí o Vasco conseguiu ainda criar algumas oportunidades, teve algumas chances. O Bruno César, mais uma vez, na minha opinião, oscilando demais. A gente não pode, infelizmente, tá dependente do Bruno César nesse momento. Entrou o Thiago Galhardo, que na minha opinião é outro jogador que oscila muito, tem momentos esporádicos, né, que ele vai para cima, cria alguma coisa, mas na grande maioria das vezes contra-ataques ali que ele acaba matando, não consegue finalizar da forma que tem que estar finalizando, não consegue servir o ataque vascaíno e infelizmente num erro ali do Thiago Galhardo, a bola acabou indo pro ataque do Flamengo, sobrou um lateral, falta de atenção do Danilo Barcelos ali, que deu as costas, né, pra marcação. O jogador do Flamengo acabou cruzando aquela bola, a Arrascaeta veio de trás, conseguiu aquela cabeçada, empatou o jogo aos 48 minutos do segundo tempo. Um replay, né, do que aconteceu na final do Carioca no ano passado contra o próprio Botafogo, e o Vasco acabou indo para os pênaltis muito abalado, isso aí normal, né? O time tomou um empate naquele momento do jogo ali, bateu, né, a pressão dos jogadores, e na hora da cobrança dos pênaltis, quem sou eu para falar, mas na minha opinião a escolha foi uma escolha errada. Não sei se os jogadores ali mais experientes não quiseram bater, ou se outros jogadores ali quiseram chamar a responsabilidade. Foi o caso do Rossi, do próprio Wesley, do próprio Thiago Reis, mas a verdade é que as cobranças foram muito mal feitas, né, tirando ali do Danilo Barcelos, que conseguiu converter a penalidade. Todo o resto ali, o Vasco cobrou muito mal, o Flamengo tirou proveito disso. Na verdade, o Vasco até teve a vantagem de um gol em algum momento ali nas cobranças, mas depois o Vasco desperdiçou, o Flamengo soube ali tirar proveito e se sagrou campeão da Taça Rio, que obviamente vai tá gerando aí mais 2 semifinais. Vasco e Bangu no próximo domingo e Flamengo e Fluminense no sábado. O Vasco com a vantagem do empate, o Flamengo também com a vantagem do empate contra o Fluminense, e é basicamente isso aí que a gente vai ter pela frente. Na minha opinião, se tem alguma coisa positiva da partida de ontem, mais uma vez ali o Marrone, né, não fez uma partida maravilhosa, mas cara, a disposição, a força de vontade tanto do Marrone quanto do Rossi, voltando para marcar, ajudando lá atrás, tentando chegar lá na frente. Então, na minha opinião, esses dois jogadores aí vêm ganhando cada vez mais respeito dentro do elenco, com a torcida. O Rossi, muita briga, muita força ali. Pode, como eu falei, tecnicamente não ser o melhor jogador do mundo, mas eu acredito que definitivamente aí tomou o lugar do Iago Pikachu nesse momento. Não tem nem o que falar sobre isso. Em relação ao Thiago Reis, cara, mais uma vez, atacante tá lá para fazer gol, principalmente centroavante, camisa 9. O garoto, em 4 partidas, botou 4 bolas para dentro da caçapa, então tá de parabéns, mais um gol, mais aí uma partida que ele mostra que tá ganhando consistência. Eu acho que tem que ganhar ainda mais qualidade. Achei errado talvez ele ter batido o pênalti ontem, tendo em vista, né, que ele já tinha perdido um pênalti na final, né, da Copa São Paulo de Juniores, mas enfim, vamos que vamos. Ele mostrou responsabilidade, mostrou ali que queria bater, faz parte, tomara que aprenda com isso. E outra coisa, o Thiago Reis ainda precisa amadurecer, precisa ganhar mais experiência e também, na minha opinião, precisa ganhar um pouquinho mais de corpo, né, algumas divididas ali o garoto acaba perdendo simplesmente porque não tem aquela massa muscular ainda, mas eu tenho certeza que vai ser trabalhado e vai estar ganhando aí aos poucos isso que ele precisa. Em relação aos pontos negativos, desculpa, outro ponto positivo na minha opinião, o Lucas Mineiro, cada jogo que passa, melhorando, mostrando ali um bom futebol, saindo pro jogo. Na minha opinião,
Hoje, o Vasco depende do Lucas Mineiro muitas vezes para armar jogadas. Eu vejo nele ali o camisa 10, que infelizmente era para ser o Bruno César, né? Mas enfim, Lucas Mineiro também, na minha opinião, uma boa partida. A zaga do Vasco, não achei ali que teve grandes falhas. Infelizmente, tomamos aquele gol, né? Uma falha sim, mas tirando isso, o próprio Ricardo Graça, que entrou ali, não fez uma partida tão ruim assim. Agora, em relação aos pontos negativos, como eu falei, Bruno César oscilando muito ainda. Faz uma jogada positiva, depois faz 5 jogadas sem sem o menor nexo. O Thiago Galhardo, que entrou no lugar dele, ainda pior, né? Então muito complicado. E o Raul também, não gostei muito da entrada do Raul, achei que ele complicou. Na partida inteira que ele teve ali, fez apenas 4 roubadas de bola, pouquíssimos passes ali dentro da partida, então não vi muita coisa no Raul também na partida de ontem. E obviamente a gente vai falar no final do vídeo aqui sobre contratações, reforços e posições que a gente acredita que o Vasco precisa estar trazendo para esse elenco. Agora, essa semana a gente vai ter aí uma semana inteira de trabalho. O Alberto Valentim vai ter de segunda a sábado para preparar a equipe, para estudar o Bangu, né? O Bangu que tem um time forte, tem um time ali bem estruturado pelo lado, então vai dar trabalho pro Vasco nesse próximo domingo. Não vão achar que a coisa tá ganha, porque não tá. O Bangu mostrou dentro de São Januário que pode surpreender, então o Valentim não pode aí achar que tá tudo resolvido, que a gente já tá na final, porque não, ainda mais com a pressão que ele vai estar sofrendo agora da imprensa, da torcida. Então ele vai ter que dar um jeito de mostrar um bom futebol nesse próximo domingo. Provavelmente teremos o retorno do Maxi Lopes à equipe do Vasco aí, não sabemos ainda se titular ou como reserva. Vem se falando aí que ele já perdeu em torno de 5 a 6 quilos nos últimos 10 dias, né? Muita gente botando pressão, falando que ele estava gordo, fora de forma. Realmente, pelo que eu vi ontem, né, algumas imagens do Max, ele tá mais fino, tá mais magro, mas tem que ver se dentro de campo isso aí realmente vai estar correspondendo com o bom futebol que a gente espera dele, porque não dá para tirar o Thiago Reis nesse momento, né? O garoto tá aí voando, fazendo gol em todas as partidas, seria até uma covardia tirar o menino dessa posição de titular. Mas enfim, como falei, o Alberto Valentim vai ter que reinventar, vai ter que ver alguma coisa que ele possa fazer nesse time, porque realmente padrão de jogo, volume de jogo muito baixo, a gente não vê o Vasco ali fazendo jogadas ensaiadas, é muito dependente de faltas, é muito dependente de escanteios, é muito dependente de bolas alçadas na área, sem a menor estruturação, né? Joga a bola na área para ver se vai acontecer alguma coisa, ver se o Thiago Reis vai se virar, o Marrone, e infelizmente não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver um time jogando futebol e, obviamente, fazendo o torcedor feliz, né? Não somente com vitórias, mas também com boas atuações. Mas enfim, vamos ver uma semana de trabalho pela frente, vai ter pressão, mas eu acho que vai ser importante o torcedor vascaíno aí se unir, se juntar, porque não tem nada perdido. Perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra, ainda temos aí mais essa semifinal, quem sabe indo para a final, tem Copa do Brasil na semana que vem também, super importante na quarta-feira contra o Avaí fora de casa, então não é momento da gente botar ainda mais pressão nos jogadores, principalmente aí na garotada da base. E agora falando sobre o elenco do Vasco, né? Eu acho que mais do que nunca a gente está vendo jogo atrás de jogo, que nós precisamos contratar. Eu espero que Alexandre Campelo, que é o presidente do Vasco, e não só presidente do Vasco, ele que também acumula a função de vice-presidente de futebol, que não temos nesse momento aí, desde o começo da campanha dele aí como presidente. Basicamente, ele vem acumulando essa função. Alexandre Campelo precisa trazer jogador para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. O Vasco não pode ficar dependente hoje do Bruno César e do Thiago Galhardo. Tem ali o Dudu, tem de repente ali o próprio Lucas Santos, mas são garotos muito novos, talvez não dê conta do recado. Então a gente precisa trazer no mínimo mais 1 ou 2 jogadores de meia ali, de meia de ligação, jogadores que possam estar servindo o ataque do Vasco. Ontem ficou claro, o Thiago Reis teve uma oportunidade e fez um gol de cabeça, e foi de um escanteio, não teve uma bola ali enfiada pelo Bruno César, não teve uma bola enfiada pelo Thiago Galhardo. Então a gente precisa desse tipo de jogador. Acredito também que a gente precisa de repente de mais um cabeça de área, aquele camisa 5 tradicional, da pegada, que chega forte, que controla ali aquele meio de campo, que protege a zaga. Bruno Silva vem ali razoavelmente mediano, não acho que é aquele jogador para ser titular do Vasco. Acho que a gente precisa trazer desse tipo de jogador. O Vasco sempre teve bons jogadores nessa posição, e agora infelizmente a gente tá aí com esse buraco no meio campo, na minha opinião. Tem o Lucas Mineiro, que como segundo volante tá fazendo belas atuações, mas ainda acredito que precisamos de um jogador para estar chegando ali comandando aquela posição. Agora para zaga, para ataque, para o gol,
Pode ser que venha, mas para mim, na minha opinião, meio de campo é o foco. Eu acho que pelos lados de campo a gente está bem servido. Tem o Rossi, tem o Marrone, tem outros jogadores ali que podem entrar e podem dar conta do recado. E lá na frente tem o Thiago Reis, que vem fazendo uma bela temporada, e tem o Maxi Lopes, né, que a gente espera que possa recuperar o bom futebol e mostrar realmente que vai voltar a ser aquele jogador. No gol, tem o Fernando Miguel, que até o momento aí vem fazendo boas atuações. Falhou uma vez ou outra, mas nenhuma falha muito grave, nenhum frango. Eu acho que é um goleiro que a gente pode confiar. Se chegar algum outro goleiro, é para fazer sombra para ele. Laterais, apesar de eu não ser um grande fã do futebol, nem do Barcelos, nem do Cáceres, estão dando conta do recado, vem fazendo ali partidas medianos, nenhum craque, nenhum seleção brasileira ou seleção do seu país, mas acho que estão ali pelo menos melhores, né, do que o ano passado. E o Wesley Castan na zaga, torcer pro Breno voltar bem para poder compor esse elenco, mas como eu falei, para mim, meio campo é o foco. Um cabeça de área marcador, forte, que possa proteger a zaga e conseguir, né, implementar aquele respeito ali no meio campo do Vasco e no mínimo mais uma ou duas peças de reposição ali para a meia de ligação, para a gente poder realmente saber que a gente vai estar suprindo, né, as necessidades dos atacantes do Vasco. Então é basicamente isso. Deixa nos comentários aqui o que vocês pensam aí sobre o futuro, sobre o Campeonato Carioca, sobre a próxima partida do Vasco, sobre o Alberto Valentim. Acho que ele tem que ficar, acho que ele tem que sair. Quero saber de vocês tudo sobre isso. Se o Alberto Valentim sair, qual o treinador que você traria? Traria um treinador experiente? Faria uma aposta aí num treinador menos experiente, como Valdir Bigode, um próprio treinador da base aí do Vasco? Quero saber de você, vascaíno, sua opinião sobre tudo isso aí, beleza? Então é isso aí, tamo junto. Como eu falei, deixa aquele like, deixa aquela curtida aqui no vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais aí para participar dos sorteios, promoções, e quem quiser virar um membro oficial do canal, ó, aqui embaixo um botãozinho azul e branco escrito Seja Membro, clica ali e dá essa moral pra gente. Valeu? Grande abraço a todo mundo, porque aqui é de vascaíno pra vascaíno, porque Vasco é Vasco, resto é fiasco. Não vamos desistir. Perdemos a batalha, mas vamos vencer essa guerra aí com tudo que a gente tem de melhor, beleza? É isso aí, até de tarde aí, 4 horas, tem vídeo no ar. Vasco! Tamo junto, família!